tudo teu. Levante as suas mãos se você confia nos propósitos de Deus para a sua história. Aleluia. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. Seu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Joga os seus braços para Ele como uma criança. Nós estamos aqui no seu colo, Pai. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A dor é grande, mas a confiança é maior do que a dor. Confiamos em Ti, Senhor. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Paz, Senhor, igreja, seja bem-vindo aqui neste lugar, bem-vindo na casa do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos estar juntos adorando ao Senhor Jesus. Espero que você tenha vindo aqui com o coração aberto, mas se você não veio, abra agora o seu coração,
Entregue o seu coração para Jesus. Entregue a sua mente para Ele. Entregue o seu corpo como um aroma agradável ao Senhor Jesus, com adoração do seu corpo, da sua mente, do seu coração, em adoração ao Rei dos Reis. Você veio aqui com o intuito de adorar ao Senhor Jesus, e vamos todos juntos exaltar ao nome do nosso Deus. Vamos clamar a presença dEle aqui neste lugar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és, Pai, o autor da nossa vida. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus amado e soberano. E não há outro além de Ti. Não existe outro Deus além de Ti, que cumpre todas as promessas sobre as nossas vidas. Nós podemos Te exaltar porque nós somos chamados os Teus filhos. Nós somos chamados os Teus servos. Nós somos o Teu povo. Ah, Espírito do Santo de Deus, vem neste lugar. Vem sobre as nossas vidas. Nós Te adoramos. Tu és aquele que era, aquele que é e há de vir. Nós o aguardamos ansiosamente, Senhor Jesus. Ah, Santo Espírito de Deus, receba a nossa adoração, Pai. Santo Tu és, Jesus. Não há outro. Santo Tu és. Santo, Santo. Não há outro como Tu.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Santo tu és, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui. Que a graça deste nosso Deus seja sobre você, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui para adorar e celebrar ao Senhor. E como é bom podemos nos reunir, como é bom podemos estar juntos como corpo de Cristo nessa noite. E eu quero então te dar a oportunidade para você cumprimentar quem está do seu lado, para você declarar essa alegria. Que bom estarmos juntos, que bom podemos, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo propósito, adorar e servir ao nosso Senhor Jesus. Que bom, meus irmãos. Graças a Deus. Se você já cumprimentou alguém, por favor, pode tomar o seu assento, fique à vontade. Sempre bom esse movimento. Nós queremos estender também este nosso carinho por você que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. E nós sempre dizemos, se você deseja e puder estar conosco aqui presencialmente, vai ser uma alegria te receber, em nome de Jesus, não é? Nós queremos também estender a alegria e a gratidão por aqueles que nos visitam pela primeira vez. Não vou pedir para você levantar a mão, se expor, fique tranquilo, mas apenas peço para que você, ao final do culto, passe ali no balcão de formação. Então ali com os nossos irmãos na entrada, no hall de entrada, estão ali caracterizados. Eles vão te entregar uma lembrança, tá certo? Isso é um sinal da nossa gratidão por você estar aqui. E também uma mensagem dizendo, olha, lembre-se de nós. E sempre quando quiser estar conosco mais uma vez, vai ser bênção demais. E a igreja concorda com isso, com certeza, amém? Graças a Deus. Queridos irmãos, quero passar aqui alguns avisos daquilo que vai acontecer a partir desta semana, não é? Já praticamente a virada de chave aí no segundo semestre do ano de 2025, já, não é? Mês de julho, a começar pela Rede Fruto Maduro, no dia 3, nesta quinta-feira, agora, às 14 horas. E esta rede tão abençoada, não é? Tão engajada com uma galera firme e forte, né? 60 a mais, mas firme e forte. Por exemplo, ontem foram para um passeio muito especial, atípico, mas muito edificante,
lá em Rolândia, não é? Então estão animados, e nesta quinta-feira não vai ser diferente essa animação, com certeza. Então, se você tem 60 anos ou mais, o convite é para você. Fruto Maduro, se reunindo a partir das 14 horas nesta quinta-feira. Neste mesmo dia, na quinta-feira, dia 3, a Rede Kids estará organizando, na verdade realizando, um momento muito especial com todos os voluntários que servem na Rede Kids. Então, a convocação para você, meu irmão, minha irmã, seja adolescente, jovem, adulto, não importa a idade e não importa a área que você atua na Rede Kids, mas se você serve na Rede Kids de alguma forma, esta convocação é para você. Nesta quinta-feira, dia 3, momento muito especial com a rede para manter a chama acesa. O que vai acontecer? Um tempo de realinhamento, um tempo de oração, um tempo aí, quem sabe, de estratégias para este semestre que vai começar, não é? Não só aí retomar o fôlego, mas manter a chama acesa para a glória de Jesus. Então, venha, você que serve na Rede Kids, mas é importante você dar o nome, não tem valor, custo nenhum, apenas para a organização da rede te receber muito bem, é preciso dar o nome. Então, ainda hoje, dê o nome ali no balcão de formação, em nome de Jesus, tá certo? Vai ser bênção demais. Quero lembrar, meus irmãos, que estamos com as inscrições abertas para o batismo infantil. Você, irmã, que é membro aqui desta igreja e tem o seu filho, a sua filha, para apresentar para o batismo a sua criança, você pode fazer a inscrição, ainda há tempo, não é? No culto das 19 horas, no próximo domingo, dia 6, nós teremos aqui a recepção dos novos membros, cujo estamos finalizando o curso com eles, uma turma grande, muitos batismos por profissão de fé também, e nós vamos ter alegria, fazer uma festa aqui, queridos, e junto com estes irmãos, nós queremos também realizar o batismo infantil, e vamos ter, na verdade. Então você, pai e mãe, que ainda não deu o nome do seu filho, da sua filha para apresentar ao batismo, esta é a oportunidade, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, nos procure, nós vamos te orientar com muita alegria, tá certo? Quero lembrar também, meus irmãos, que nós vamos ter aí, avisar algo muito especial. A Rede Mulher está organizando e vai acontecer na sexta-feira, dia 11 de julho, pela manhã. Eu falei quinta-feira, então eu quero aqui consertar a mensagem, não é? Quem sabe você ficou sabendo aí, mas é sexta-feira, dia 11 de julho, vai acontecer a noite de louvor e adoração. Não é o culto da Rede Mulher que acontece mensalmente, é algo especial, é algo oportuno, tá certo? Então você, mulher, está convidada, convocada para vir, mas convide outras mulheres também, vai ser um tempo muito especial, eu creio que recheado da presença de Deus aqui, louvor e adoração, sexta-feira, dia 11, às 20 horas, tá certo? E aí, meus irmãos, lembrar que nós estamos aí também na contagem regressiva para o Bazar Missionário, que vai acontecer no sábado, dia 12, a partir das 7h30 da manhã. Continue divulgando, continue orando a respeito, este ministério, esta obra que tanto abençoa a cidade e região, para a glória de Jesus, amém? Nós vamos continuar louvando e celebrando ao Senhor Jesus, com o nosso louvor financeiro também. Então neste momento eu quero te convidar a você manter a sua fidelidade ao Senhor, você que é dizimista fiel, você que é contribuinte fiel, generosamente, entendendo o princípio de Deus na sua palavra, não desanime, não desista, continue firme. Deus há de suprir todas as suas necessidades, Deus há de prover todas as suas necessidades, aquilo que nós necessitamos. Essa é a promessa dele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é tudo, na verdade, que nós precisamos. Então nós temos como resposta também reconhecer essa provisão e devolver para ele aquilo que já é dele. Dízimos e ofertas são princípios da palavra de Deus, não é peso, não é uma obrigação, é uma resposta em adoração daquele que confia no seu Senhor, no seu Criador, tá bom? Em nome de Jesus, esta é a oportunidade que nós vamos ter. Quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos fazer isso enquanto cantarmos essa canção, mas eu gostaria de orar por você. Estenda as suas mãos assim, ó, sinal de receber. Pai,
Nós suplicamos, Senhor, a Tua bênção, a Teu favor, a Tua provisão. É certo, Pai, que neste mundo passamos por necessidades, adversidades e provações, e é o Senhor mesmo quem permite, para de certa forma nos forjar, provar a nossa fé e nos atrair para mais perto de Ti, numa confiança e dependência sem igual. Pai, mas neste momento eu quero Te pedir que cada irmão e irmã, ó Deus, seja qual for a circunstância, venha perceber que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro e que o Senhor é poderoso nessa casa, nessa família, Senhor, para suprir toda e qualquer necessidade, Pai. Que a fé não esmoreça, que a esperança não acabe, mas, Senhor, que o temor e o amor do Senhor não venha, Senhor Deus amado, se apagar, mas cada vez mais, a partir de hoje, sejamos renovados na Tua presença, porque o Senhor cuida de nós. Receba nosso louvor financeiro, receba nosso louvor nos cânticos, receba, Senhor, nossa adoração nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Vamos celebrar o Senhor. Estamos sedentos por Ti, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Receba a adoração, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem
queremos te contemplar, Jesus. Nós queremos ver a tua face, Senhor. Nós queremos te ver, Jesus. Queremos ter um encontro contigo real, Senhor. Nada mais nos satisfaz mais que a sua presença, mais que o seu amor. Nada nos satisfaz, Senhor. Nada, Senhor. Nós queremos nos envolver com a tua glória, nos envolver com a tua presença, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e receba a nossa adoração, Senhor. Oh, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é
me satisfaz. Só o teu amor, Jesus, nos satisfaz, Senhor. Só o teu amor, Jesus. Aleluia, louvamos o teu nome, Jesus. Comece a declarar ao Senhor: tua presença me satisfaz, Senhor. Tua presença é suficiente na minha vida, na minha casa. Comece a declarar que a presença do Senhor é suficiente. Tua presença é suficiente, Senhor. Tua presença, ó Pai, nos traz razão para viver. Nós oramos que a Tua presença venha se manifestar em cada família. Comece a interceder pela sua casa. Interceda pela presença, Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua família. Somente a Tua presença, Senhor, que satisfaz. Somente a Tua presença que nos sustenta, Senhor. Clamamos Tua presença sobre cada família. Que a Tua presença, Senhor, venha se manifestar nessa cidade. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu mover, pela Tua glória, pela Tua presença manifesta, Senhor. Tua presença se manifestando, Senhor, em cada lar. Senhor, nós clamamos a Tua presença e buscamos, Senhor. Pois a nossa alma é insaciável, mas Tua presença é suficiente. Nós oramos, ó Deus, sustenta o Teu povo nessa noite. Traga renovo, edifica, Senhor. Nós oramos e Te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Louve o Senhor com as suas palmas, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela cooperação ao amado Espírito Santo em conduzir esse ambiente de adoração e de louvor. Meus irmãos, gostaria de convocar esta amada igreja. Nós, pastores, queremos encorajar a igreja para ingressar numa jornada de jejum e oração. Quando? A partir do dia 7, o próximo domingo, nós teremos uma grande festa, celebração ao Senhor, pela recepção de novos membros, e no dia seguinte, nós vamos ingressar uma jornada de jejum e oração. Vai se preparando, você vai abster-se, seja uma refeição ou de um alimento, e dedicar a prática à oração, a fim de buscar fortalecimento. O alvo dessa campanha é fortalecimento da fé. Pastor, mas nós estamos fracos na fé. Nós não queremos estar fracos para começar uma jornada de oração, irmãos. Não, em nome de Jesus, nós vamos continuar firmes em nome de Jesus. Nós vamos chegar a um ponto de ter uma necessidade e ter uma urgência para isso. Não, o Senhor já nos está alertando pela palavra: quanto ao mais sejam fortalecidos no poder do Senhor. E nós vamos orar, buscar ao Senhor nesses 21 dias de jejum e oração. E a novidade, queremos dar à igreja, diferente de outros anos, o material que você receberá para cada dia ter uma meditação e oração. Nós fizemos a impressão deste material e queremos dar a você que deseja e que vai ingressar nessa jornada de jejum e oração. Mesmo que você venha estar pegando o seu material hoje, mas não vai começar amanhã, guarde ele. É no dia 7 que nós vamos começar. Tem 21 mensagens aqui, cada manhã você vai meditar em um texto. São um material muito rico, abençoador, que nós reproduzimos com base em Hebreus 11. Eu tenho certeza que você será muito abençoado pelas palavras, pelas ministrações, que vai engajar você também a orar, a buscar mais o Senhor. E queremos que você possa retirar o seu ali no balcão de informação, no encerramento do culto. Atenção, não temos tanta unidade para hoje, já distribuímos alguns pela manhã,
e teremos alguns agora para a noite, mas fique tranquilo, caso não der para entregar para você hoje, estaremos entregando no próximo domingo, tá bom? Até lá teremos aí mais material para estar servindo aos irmãos, mas queremos que você pegue, se for realmente num propósito de estar nessa jornada, e esperamos que toda a igreja abrace juntos essa causa em nome de Jesus. Amém, queridos? Se preferir o casal, pegar com um, para ter bem intenção de orarem juntos, dedicar um tempo juntos, melhor ainda, tá bom? Que seja por essa motivação. Vamos à palavra do Senhor, irmãos meus, neste momento. Quero chamar você a abrir sua Bíblia com muita sede de Deus, amém? Dizer, Senhor, fala comigo nessa noite, Jesus, fala comigo, Senhor, fala a tua igreja, Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 12, este texto será projetado no telão para você acompanhar, e nós iremos ler essa trajetória deste homem que tem muito para nos ensinar, este homem que é filho de Salomão, Roboão. Não é tão popular o nome dele, né, queridos? Talvez é a primeira mensagem que particularmente estou pregando aqui neste púlpito, amada igreja, sobre Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, foi o 4º rei de Israel, mas você vai entender o porquê que ele se tornou o primeiro rei de Judá. Leiamos atentamente a palavra do Senhor, queridos. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo, alivia a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselhos aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta a falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que havia crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo, que se queixa do pesado jugo que seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vos castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aias, o Silonita. Até aqui, meus irmãos, a leitura do texto.
Ainda ontem estava falando com um amigo pastor e ele perguntou que mensagem pregaria hoje. Eu disse a ele: vou pregar sobre Roboão. E imediatamente ele indagou: mas o que você vai pregar sobre Roboão? Não é tão comum, como dito, pregar um texto ou falar de uma pessoa que aparentemente não tem muita coisa para nos inspirar, uma vez que ele não foi bom ou não teve uma trajetória abençoada, não foi fiel ao Senhor. E aqui eu já estou resumindo a história para você. E ao compartilhar o que havia queimado o meu coração, que o Senhor tinha falado do meu coração no texto, a esse pastor, ele disse: bênção demais, vai firme, vai na graça. E eu creio que o Senhor falará ao seu coração nessa noite em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Roboão, ele estava diante de uma decisão muito importante, queridos. Nós lemos o texto e já nos trouxe uma compreensão do que se trata. Uma decisão tão importante que queria determinar ou definir o seu futuro como rei, como líder da nação de Israel. Jeroboão, ele entra em cena porque ele era um servo autêntico de Salomão, ao ponto que Salomão ficava incomodado de perceber que ele era muito eficiente, e ficou sabendo que Jeroboão havia recebido uma mensagem, uma profecia, que até mesmo Deus iria honrar a este homem, que ele tornaria rei também sobre Israel. E Salomão o perseguiu, tentou matá-lo, ele fugiu para o Egito. Salomão morreu, Roboão assumiu o trono, volta Jeroboão, intercedendo pelo povo. E por isso que está em cena este nome, que ele posteriormente assumiu também o reino em Israel, porque Roboão passou a assumir Judá, apenas uma tribo, 10 ficou com Jeroboão, e Jeroboão foi também um homem que perverteu o coração, e é uma outra história, uma outra mensagem para outro momento. Mas eu quero pensar com vocês, meus irmãos, a atitude de Roboão, e a história dele relata neste capítulo 12 algumas lições tão importantes para mim e para você. Eu quero nessa noite, irmãos meus, falar sobre o impacto que tem as nossas decisões, o impacto das nossas escolhas, como que as nossas escolhas, irmãos, pode tanto impactar uma família, pode impactar até mesmo a vidas daqueles que nós estamos liderando nossa caminhada de fé. As nossas escolhas fazem muito sentido. Eu gostaria de pensar com vocês sobre este tema, o impacto das escolhas. Quero pedir aos irmãos me ajudar, por favor. Não está passando o slide, queridos? Obrigado, meus amados. O impacto das escolhas. A decisão que este homem tomou, de fato, impactou não somente o cenário ao qual ele estava inserido, como também impactou a história de muitas pessoas, e o texto nos explica isso claramente. Ele tinha uma decisão a ser tomada, e essa decisão, ele poderia tanto ganhar a confiança das pessoas, ou como deixar que as coisas tornassem ainda pior. Nós não lemos todo o texto, para você entender no final de tudo, qual foi a trajetória, o que fim que se deu, mas eu vou resumir para vocês. No fim de tudo, que Roboão, ao assumir essa postura de ser mais áspero do que o próprio pai, na sua liderança, do seu governo, e quando o povo clamou para aliviar o fardo, não era somente pela rigidez, mas também pelos impostos que eram muito caros, que estava sobre a nação. E consequentemente, o povo ficou tão indignado pela atitude ou pela decisão de Roboão, ao ponto que houve uma divisão tão grande. E este é um ponto tão importante, queridos, que realmente as nossas decisões, elas podem causar um efeito absurdo na vida de muitas pessoas, principalmente se as nossas decisões forem movidas pelo egoísmo. Toda decisão egoísta causa divisão. Toda decisão egoísta vai causar divisão. E como isso causa, irmãos?
Sabia que as decisões equivocadas, que uma vez nós podemos nos arrepender, está pelo fato de nós pensar em nós mesmos e não pensar no próximo, ou pensar no bem-estar de outras pessoas, não pensar no bem-estar, não pensar em um contexto maior. Uma das atitudes de Roboão é que ele pensou somente em si próprio, ele não pensou no povo. Foi uma decisão egoísta, e toda decisão egoísta, ela causa divisão. E como causa divisão? Como nós já anunciamos, 10 tribos ficou sob a liderança de Jeroboão, que foi ungido pelo povo. Apenas uma caminhou juntamente com Roboão. Houve uma divisão. Porque, irmãos, o egoísmo causa isso. E eu pergunto, é diferente em nossos dias de hoje? Na sua casa isso não acontece, não pode acontecer se pensar somente no seu próprio bem-estar. Como causa divisão uma família quando o egoísmo move as decisões? Como viver bem um casal se é movido somente pelo egoísmo, só pensa em si próprio? É um egoísmo de pensar, cada um tem as suas finanças, cada um tem o seu dinheiro, e cada um faz o que quiser, sem prestar contas, sem ter um conhecimento, sem compartilhar, só pensando em si próprio. E uma das atitudes, irmãos, que levou a este homem ser tão rejeitado, foi pelo fato dele ser tão egoísta, pensando em si próprio. Uma coisa é haver multiplicação, é o caso das células, que nós oramos para que multiplique, levante líderes, e que possa estender em outras casas, para que outras famílias também conheçam a Cristo. Agora, divisão, irmãos, é terrível. Quando causa divisão, quando o povo de Deus é dividido. O que pode dividir o povo de Deus, senão o egoísmo? O que pode destruir o ministério, se não for o egoísmo? O que pode destruir até mesmo a caminhada de um cristão, se ele realmente não entender que a caminhada é piedade, é autonegação, é quebrantamento? Do contrário, irmãos, quando pensamos somente em nós mesmos, nós estamos meramente não imitando a Cristo, porque o próprio Cristo esvaziou a si mesmo, mesmo sendo Deus. E uma coisa interessante, irmão, sabe o que é o significado de Roboão? O significado de Roboão significa, ele faz o povo aumentar. O nome dele tem este sentido, ele faz o povo aumentar, porém, na prática, ele fez o povo se dividir. É delicado, irmãos, quando tem apenas um nome, mas a prática é contrário. Nós não devemos, irmãos, nos iludir ao pensar, olha, sou cristão, sou crente, e não agir como tal. De afirmarmos, irmãos, nossa identidade cristã como filho de Deus, ainda que seja verdade e louvável falar sobre isso, no entanto, o que mais importa, o que vai impactar nossas vidas, é agir como filhos de Deus, é agir como os filhos de Deus, porque não adianta, irmãos, ter um nome, ou até mesmo uma denominação, uma identificação religiosa ou espiritual, mas se nossa prática, irmãos, está causando divisão, a nossa fé está causando divisão, a nossa espiritualidade está dividindo pessoas, está deixando elas mais distantes de Deus, ou despertando uma sede para ela buscar a presença do Senhor. É uma pergunta para refletirmos, irmãos meus. Mas uma coisa interessante, uma característica, quando olhamos para Roboão, vai dizer que ele foi chamado aos seus 41 anos como um jovem indeciso. Você pode conferir em 2 Crônicas 13, verso 7, vai dizer que ele era um homem indeciso, um jovem indeciso. Eu fico feliz aqui, se referir uma pessoa de 41 anos como jovem, eu fico muito também contente com isso, não sei você, foi chamado aos seus 41 anos um jovem, indeciso, só que era indeciso.
Será que a idade é sinônimo de maturidade? Aqui compreendemos que não, que a idade e maturidade são duas coisas totalmente distintas, é diferente. Podemos encontrar pessoas já numa certa idade avançada que não têm tanta maturidade como imaginávamos pela sua existência. Por outro lado, olhamos também olhamos para jovens, pessoas que têm tanto para nos ensinar pela sua postura, pelos seus princípios, pelo seu nível de compreensão com a vida, pela sua firmeza na fé, pela sua maturidade. Nos ensina tanto, irmãos, quando olhamos para Roboão, que foi um homem que não teve, de fato, não desenvolveu uma maturidade, não cresceu o suficiente para assumir tamanha responsabilidade. E pasme uma coisa, queridos, sabe o que mais me toca quando eu olho para a história de Roboão? O que mais me toca, irmãos, é que Roboão decidiu ser a pior versão do pai dele. Ele decidiu ser a pior versão do seu pai. Salomão, você que veio domingo passado, sabe da mensagem. Caso não veio, sugiro você assistir pelos canais, pelo YouTube, e você vai ouvir essa mensagem. Mais uma coisa interessante, sabemos que Salomão recebeu tamanha sabedoria, mas no fim agiu como um insensato, tornou-se um idólatra. E pasme uma coisa, Roboão, mesmo sabendo um exemplo do pai, tantas coisas que ele vivenciou, mas ele decidiu ser a pior versão do seu pai. E olha só a decisão que ele tomou. Ele preferiu esses conselhos, não simplesmente pelos jovens que o influenciou a ele, mas olha só a decisão que ele tomou. Meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Ele estava se referindo a uma coisa: se vocês estão reclamando que meu pai, ele era inflexível, vocês não me conhecem. Se vocês acham que meu pai era ruim, vocês ainda não viram nada que é ruim. Na realidade, Roboão, irmãos, ele decidiu se tornar a pior versão do pai dele. A pior versão. E isso acontece também em muitos lares. Por exemplo, quando se cita entre o casal, quando faz menção da mãe ou do pai do outro, normalmente é um ponto negativo. Por exemplo, quando a esposa vai chamar a atenção do marido e vai dizer assim: que coisa, está igualzinho a sua mãe. Calcula que o negócio está se referindo que não é uma coisa boa. Ou vice-versa, o marido fala para a esposa: misericórdia, hein? Você está igualzinho a sua mãe. Provavelmente está querendo dizer: olha, você é desorganizada como a sua mãe, ou não consegue controlar isso, ou se refere ao pai, ao usar o pai como um exemplo e um ponto negativo, quer dizer que, olha, seu pai está fazendo igualzinho o seu pai, não organiza as coisas, ou é turrão, não sabe se comunicar, e por aí vai. Isso, algumas casas, bem distante daqui, nada a ver com a gente, né, irmãos? Misericórdia. Na realidade, irmãos, quantos filhos acabam assumindo a pior versão do pai? Filhos assumem a versão da família, uma versão ruim da família. Seja independente do contexto que você foi gerado, que você cresceu, seja no ambiente cristão, de princípios ou não, uma coisa tenho certeza e podemos afirmar, que você teve referência tanto do ponto fraco ao ponto forte. Você conheceu o ponto fraco e sabe também do ponto forte dos seus pais. Assim como meus filhos sabem do meu ponto fraco e do meu ponto vulnerável, ponto forte e ponto vulnerável, seus filhos sabem das suas virtudes, sabem das suas fraquezas, assim como você identifica também em alguém tão próximo de você, especialmente nos seus pais. A questão é: qual a sua escolha diante disso? O que você está permitindo influenciar a sua vida diretamente? O que está permitindo influenciar a sua vida diretamente por conta dos seus pais ou alguém tão próximo de você?
Porque, irmãos, no caso de Roboão, ele decidiu ser a pior versão do pai dele. Ele decidiu ser mais ruim. Ele decidiu ser mais intolerante, inflexível, ser mais severo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não percebemos que estamos até mesmo sendo influenciados por uma escolha. E a pior versão, muitas vezes, a pior versão. Será que você está sendo influenciado e tomou a decisão de ser a pior versão de alguém, da sua família, a pior versão do seu pai? Você está sendo a pior versão de alguém que tanto caminhou com você, que a vida dela marcou sua vida. Essas marcas, diretamente, elas estão na sua mente, elas te incitam, elas te movem. E as marcas é o que? São marcas de bondade, de generosidade, ou se trata-se de marcas de uma pessoa que não tinha princípios, que não tinha paciência? E quer saber, irmãos, se nós não rompermos isso, a tendência é tornarmos pior e reproduzir a mesma coisa para a nossa próxima geração, de fazer o mesmo para os nossos filhos. Eu presenciei muita coisa boa dos meus pais. Eu sei falar muita coisa aqui do meu pai. Um homem de caráter, um homem que temente a Deus, um homem que persevera em servir a Deus, um homem de oração, um homem trabalhador, que não nega a favor, está sempre disposto. Sabe, meus irmãos, sem ponto vulnerável? Claro que tem, mas eu sei que a graça do Senhor sobre a vida dele é maior do que tudo. E o que me inspira quando eu olho para o meu pai é ver um homem que Cristo tornou ele. Isso que me abençoou a minha vida. Eu quero essas marcas para a minha vida. De um homem honesto, de um homem trabalhador, um homem que persevera a servir a Deus, que nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Olho pelo ponto forte da minha mãe, o ponto forte que se trata de uma mulher trabalhadora, generosa, que ora, que clama ao Senhor. Isso deve mover a minha vida. A olhar qual foi a influência que mais impactou sua vida no contexto de seus pais, de família, e qual é a versão que você está se tornando hoje. Sabe, queridos, como eu disse para vocês, eu também conheço pontos fracos, vulneráveis deles, mas eu não deixo que isso venha a me abater. Isso também não faz anular e muito menos esfriar meu amor por eles. Mas eu olho assim, olha, eu quero ser essa versão, eu quero ser melhor ainda, para a glória de Deus. Eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, para a glória de Deus. É triste, irmãos, que Roboão, ele optou de ser a pior versão do pai, não somente na forma de liderar, mas a escolha dele também foi terrível. Ele também se tornou um idólatra como pai, mesmo sabendo que isso trouxe consequências. Mesmo assim, Roboão se tornou um idólatra. Ele percebeu que seu pai, mesmo recebendo tamanha sabedoria de Deus, mas deu espaço para o orgulho reinar. E em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1, vai dizer: tendo Roboão se fortalecido, se afastou e abandonou as leis de Deus. Depois que ele se fortaleceu ou assumiu o reinado, ele abandonou as leis de Deus. Ele abandonou a Deus não na fraqueza, não na crise, mas na estabilidade. Mas quando estava tudo bem, mesmo percebendo os caminhos que levaram o seu pai a tropeçar, mesmo assim ele andou nos caminhos do próprio pai. E é triste quando você olha para o capítulo 12, no versículo 14, que diz que Roboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor e não guardou suas leis. Ele abandonou o Senhor. Ainda que ele se quebrantou, ainda que ele veio se arrepender, mas veio consequências terríveis. Consequências terríveis, queridos. Eu pergunto, irmãos, você está se permitindo que até mesmo a versão ruim ou pecaminosa da sua família, de onde você foi criado, onde você foi gerado, está permitindo isso mover a sua vida hoje?
Você está se tornando a pior versão de alguém que andava na ignorância, ou alguém que tinha uma dureza de coração, e você também permanece também com o coração duro, ou talvez até pior ainda, protestou tanto que seria diferente ao perceber que a mãe tanto chorava na mão de um homem que estava completamente na ignorância, cego, sem sensibilidade às emoções de ninguém. Mas talvez o coração ficou tão duro que hoje faz a mesma coisa com a esposa. E espinga sobre os filhos, não percebe. O que é isso? Alguém que está decidindo ser a pior versão. Não a melhor versão, a pior versão. Sabe uma coisa que nos ensina, irmãos, quando olhamos para a palavra? Roboão, além dele escolher isso, de ser a pior versão, mas também nós temos na palavra do Senhor, irmãos, vários conselhos de sabedoria, conselhos sábios que vêm para impactar também as nossas vidas. E neste momento, nós vamos ser ministrados também por outras pessoas, com conselhos sábios. Eu não vou pregar sozinho essa mensagem. Nós vamos ouvir conselhos sábios de irmãos, irmãs que caminham conosco e que querem contribuir algo para abençoar nossa vida, para compartilhar com você jovem, com você que está iniciando a jornada de fé, para você casal. Ouçam esses conselhos. E se abençoar a sua vida, retenha para o seu crescimento e para a glória do Senhor. Vamos ouvir atentamente, queridos. Luiz Carlos e Joseli, como um casal experiente, qual conselho vocês dariam para os casais mais novos? O casamento é uma aliança, nunca um contrato. Para que essa aliança dê certo, nós precisamos investir em nossos casamentos. Eu e a Joseli, nós investimos. Todas as vezes que na igreja ouvimos dizer que tinha algo para casais, nós não perdemos a oportunidade de nos se inscrever e participar de todos os ensinamentos para casais. E aí não tem como dizer diferente, né? Junto com tudo isso que o Luiz Carlos falou, uma coisa que sempre foi realidade na nossa vida. E aqui eu vou dizer o seguinte: nós somos um casal igual a todos, passando por lutas, por dificuldades, por momentos de aflições. Apesar dos problemas, nós tivemos algo muito maior que nos ajudou em todos os momentos, que foi buscar a presença de Deus. E a presença de Deus é o que faz toda a diferença para a gente manter a aliança, o foco da aliança e não num contrato de casamento. Então, a presença, buscar a presença, igreja, oração, joelho no chão, Bíblia na mão, não tem como ser diferente. É isso, para que a presença de Deus seja constante na nossa casa, na nossa família. Dona Carminha, qual conselho a senhora daria para os jovens e novos convertidos? A nova geração tem que ser forte, firmada nos caminhos de Deus. O conselho que eu daria para os novos convertidos e para os jovens em geral é cuidado com as más companhias, porque na Bíblia está escrito que as más companhias corrompem os bons costumes. Você vai na igreja, segue a Deus, mas de repente você se encanta por coisas do mundo. Mas é um engano isso, porque o mundo só traz dor e decepção. Continuem firmes na presença de Deus, com os amigos Deus na igreja. Olha, primeiro conselho que eu daria para os jovens, para se jogar nas coisas do Senhor, entregar a vida do Senhor e se jogar nas coisas dele. Porque foi maravilhoso se entregar nos caminhos do Senhor, porque chega um tempo que a gente envelhece e a gente fica limitado. Quer e já não pode mais, então aproveitar agora. Como professora, eu digo estude, precisam estudar muito. Se vocês não estudarem, vocês estarão perdendo muito na caminhada profissional, na abertura da mente para entenderem muita coisa que, como profissionais, e talvez até como pais, talvez não, com certeza como pais, o estudo pode permitir alguns conhecimentos necessários, como futuros formadores de família para essa geração mais jovem. Claro que estudou, se profissionalizou, casou, agora a gente tem que falar da vida espiritual. Então estude também,
você tem a tua referência, que é a palavra de Deus. Estude muito a Bíblia para você se preparar por toda uma vida que ela irá pautar a sua direção, o seu caminho. Siga teus líderes, que eles sejam referências na tua vida, porque através disso você terá uma identidade. E a sua identidade em Cristo ninguém vai tirar. Ela será realmente uma identidade verdadeiramente aquela que o Senhor preparou para você. Primeiro, ser obediente a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como Ele mesmo. Andar nos caminhos do Senhor cada dia, buscando a Ele, em comunhão com a palavra, lendo a palavra, lendo a Bíblia, que hoje a Bíblia nos ensina a viver cada dia os ensinamentos do Senhor e guardando o coração, e ter uma vida com Deus abençoada. Primeiramente, eu falo para respeitar os mais velhos, os idosos, porque um dia vocês serão um idoso também. Da mesma parte que vocês vão querer ser tratados, então trate os mais velhos dessa forma. O conselho mais importante é que, acima de tudo, eles consigam refletir sobre o que os pais deixaram de legado. Isso é muito importante, porque muitas vezes, lá na frente, nós vamos nos arrepender de não ter ouvido os pais, de não ter participado de uma igreja. Eu acho muito importante isso, porque o importante é ser, não é ter. O ter é passageiro e o ser é para sempre. Então, ser um adorador, ser uma pessoa que obedece aos mandamentos, porque o livro mais indicado, o livro que deveria ser o mais lido desse mundo, tem vários bilhetinhos de amor. Esse livro chama-se Bíblia Sagrada, que todos deveriam ter um conhecimento. Não importa a religião ou a igreja, mas importa que sigam no caminho que leva à salvação. Eu aconselharia sempre ouvir os mais velhos, no caso seriam os pais, os avós, professores, pastores, né? E acho que é isso, ouvir sempre o conselho deles. Muito importante que os novos convertidos, os nossos jovens, ao tomarem alguma decisão na sua vida, que eles procurem a nossa liderança, procurem os pastores, procurem os líderes de célula. Antes de fazer e tomar qualquer decisão, que eles consigam um conselho de uma pessoa que tem mais experiência. E assim, nós cremos e temos a certeza que eles não errarão e que irão realmente tomar uma decisão correta. Escute mais e fale menos. E outra coisa, quando você tiver dúvida com alguma coisa em relação a alguma área da sua vida, ore a Deus em primeiro lugar. Mas depois converse com pessoas sábias. Então, jovem, quando você tiver dúvida, procure o seu avô, a sua avó, uma pessoa da igreja que você acha sábio. Não vai fazendo as coisas assim, na impetuosidade não. Porque na Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, jovem, é o que eu te falo. Primeiro Deus e depois pessoas cheias de sabedoria, tá? Avós, tios, até jovens. Existem muitos jovens sábios, viu? Então é isso que eu deixo para vocês, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Quanta riqueza, meus irmãos. Quanta palavras de sabedoria. Eu confesso, eu fui muito edificado através de nossos irmãos que aceitaram este desafio. Quero agradecer a nossos irmãos da Rede Fruto Maduro por nos abençoar com este desafio, que aceitaram. Quantos conselhos aqui nós ouvimos, não é? Eu confesso que fui muito impactado ao olhar para a vida dos nossos irmãos, tão preciosos, e saber que isso realmente faz diferença para a nossa caminhada, quando ouvimos as instruções que vêm do próprio Deus por intermédio de nossos irmãos. Quando olhamos para a história de Roboão, irmãos, quando ele estava para tomar uma decisão, antes dele ouvir até mesmo seus amigos que cresceram junto com ele, ele havia rejeitado o conselho dos anciãos. Ele havia rejeitado, antes de ouvir até mesmo os jovens, ele ouviu que os anciãos haviam falado, que eram os conselheiros, cheios de sabedoria de Deus, e rejeitaram.
e rejeitou no seu coração. Mas quais foram os conselhos, que além destes que nós ouvimos aqui, nossos irmãos, mas quando olhamos na Bíblia, quais conselhos que Roboão desprezou e que poderia ser diferente a sua jornada? A primeira coisa que os anciãos, eu creio que eles falaram da parte de Deus, primeiramente seja servo. Seja servo. Eu creio, irmãos, que este é um princípio que se aplica também às nossas vidas hoje. Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, irmãos, como resolve conflito quando agimos com o coração de servo? Ele desprezou até mesmo lições antigas, ou seja, desprezou a liderança ou o ministério de Moisés, que serviu o povo e foi muito bem sucedido. Desprezou a liderança de Josué, desprezou até mesmo a liderança ou a história do seu avô, que foi um servo também, Davi, que foi um servo de Deus. Isso trouxe portas abertas nos céus e trouxe também muita aceitação e prosperou muito o reino dele, enquanto ele tinha esse coração de servo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos voltar também nosso coração para essa palavra, voltar nosso coração ou continuar focado, que este é o caminho que Cristo nos ensinou, é ser servo. Como resolver conflitos ou evitar conflitos? Seja servo. A melhor maneira de confrontar o egoísmo é servindo, é pegar uma toalha e lavar os pés do próximo, é se importar até mesmo quem você não conhece, irmãos. É você ser sensível à necessidade de alguém. Quando passamos perto de uma pessoa, mesmo tendo condições para servir e não a servimos, isso é um egoísmo e não combina nada com o cristianismo, não combina com o evangelho isso. Que oportunidade que era para servir, que temos perdido, irmão. Você já parou para pensar sobre isso? Quantas oportunidades na semana para servir e se foi? Você teve alguma oportunidade na semana para servir e não serviu? Oportunidade de socorrer alguém, até mesmo no seu carro, estava frio ou chovendo, e vendo uma pessoa necessitada, não aproveitou a oportunidade de ver alguém que realmente precisava de ajuda e não se importou. Que perdeu a oportunidade de abençoar. Porque, irmãos, nós entenderemos que o propósito da nossa vida é servir, e você recebe quando serve, não quando é servido, é quando você serve. E temos que lembrar das palavras de Jesus, o que ele mesmo disse para os seus discípulos, e também se aplica a nós, lembrando deste texto em Lucas 22, do verso 24 ao 27, que houve entre os discípulos uma discussão sobre quem deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim, ou não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois quem é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Sabemos que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele quer que eu e você venhamos imitá-lo, seguir os seus passos. E um dos passos de Jesus é servir. Servir. Roboão, ele desprezou este conselho que veio da parte de Deus. Ele não só desprezou os anciãos, ele só não desprezou o conselho de homens que tinham a motivação correta de abençoar a vida de Roboão. Ele desprezou um princípio de Deus, a palavra de Deus, porque, irmãos, isso é válido também para nós hoje. Seja servo, sirva. Melhor maneira de você ser bem sucedido ou ser abençoado é servindo. E outro princípio que também Roboão, ele rejeitou, irmãos, porque tudo dependeria da sua resposta. E olha só o que os anciãos continuam dizendo a ele: e em resposta, falar boas palavras.
Olha, se você servir, e dependendo da sua resposta, como você fala, o que você vai falar, você vai ganhar um coração deste povo. Eles vão servir ao Senhor para sempre com você. Vai servir ao Senhor com você. Ao contrário, ele rejeitou o próprio Deus ao desprezar os conselhos, a idolatria predominou e o povo, consequentemente, se tornou idólatra. O povo também caiu na idolatria. Olha a importância e a influência que tem um líder. Quem inspira você? É alguém que tem um coração de servo ou é alguém que pensa em si próprio? Cuidado, isso pode impactar também e inspirar as suas atitudes. A sua resposta é determinante, resolve-se conflitos e realmente te tomar uma decisão, teria que tomar uma grande decisão, e dependeria do quê? Da resposta, vai depender da sua resposta. Na verdade, Roboão estava desprezando um conselho que foi inspirado pelo próprio pai. Um Provérbios, aliás, o capítulo 15, no versículo 1, olha só o que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E a resposta que Roboão deu ao povo foi uma resposta dura, e incitou a ira do povo, a realmente dizer: não faz sentido viver assim, não faz sentido viver sob essa liderança. E de fato, irmãos, a nossa resposta pode reverter em testemunho uma situação desagradável, um conflito, porque preste atenção neste provérbio, a resposta branda, ou uma resposta calma, ela desvia o furor. Já há um furor, já há um conflito. Agora, sua resposta, a sua reação, vai determinar se isso vai reverter em bênção, ou até mesmo em tragédia. Ou até mesmo em tragédia. Ou até mesmo numa cena lamentável. Porque, irmãos, a palavra dura suscita ira, e uma pessoa irada fica cega, não se apercebe das suas atitudes. Por isso que a coisa mais importante é, tudo vai depender da sua resposta. Vai depender, irmãos meus, da sua resposta. O que nós ouvimos nessa noite, você entendeu que o caminho é servir. E Roboão foi um homem que desprezou uma jornada abençoada, porque ele não ouviu a voz de Deus, a direção de Deus, que era servir. Sirva o povo, sirva. O reino de Deus prospera através de servos. O reino de Deus prospera, irmãos, através de corações que estão dispostos a servir ao Senhor, a serviço de Deus. E é claro, vai depender da sua resposta. Que resposta, meus irmãos, daremos ao Senhor nessa noite, diante dessa palavra? Que resposta você dará ao Senhor? Qual vai ser a sua reação, a sua resposta diante do que o Senhor está falando no seu coração nessa noite? Qual será a sua resposta diante daquilo que reserva para a sua vida, ou até mesmo um contexto que você sabe muito bem, a palavra nessa noite encontrou seu coração mais uma vez? E qual vai ser a sua resposta? Vai pensar em si próprio? Ou vai ser movido pelo conselho da palavra de Deus? Ouça a voz do Senhor nessa noite, meus irmãos. Vamos ouvir juntos a voz do Senhor e dar uma resposta, pois eu creio que o Senhor deseja que venhamos testemunhar muitos conflitos. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor as livra. Nós temos, irmãos, conflitos, passaremos por necessidades de tomar decisões importantes, e ao tomar, considere uma coisa: isso vai glorificar o nome do Senhor. Isso vai ser para quê? Uma oportunidade para você servir, ou para você só pensar em si próprio e se promover? Sirva, irmãos. Qual vai ser a sua resposta diante disso? Quero chamar você a se colocar de pé neste momento, por favor. Enquanto isso, nossos irmãos do Ministério de Louvor vão se posicionando aqui, por gentileza.
Oh, Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra, meu Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos orienta, que nos desperta, que nos mostra, que nos ensina o caminho. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa noite. Senhor, nós entendemos que a nossa reação, ela pode definir o nosso amanhã. Ainda que o Senhor tenha planos sobre as nossas vidas. Certamente o Senhor tinha planos sobre o Roboão. No entanto, ele desprezou ao Senhor. Desprezou conselhos sábios. E foi alguém que pouco é lembrado, e quando é lembrado não tem muito o que dizer. Pouco se sabe de algo bom da sua trajetória. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que nossos corações se convertam totalmente a Ti, Jesus. Mais uma vez o apelo dessa noite é que nosso coração se converta ao Senhor. Mais uma vez, o clamor nessa noite é que o nosso coração se incline em submissão ao Senhor e que venhamos servi-lo, servir a Deus, servir ao Senhor. Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, igreja, peço que você continue em oração, que essa canção possa fluir, te mover em uma entrega ao Senhor nessa noite, uma entrega genuína, uma entrega total do seu coração, no nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um
Peça isso em oração ao Senhor, queridos. Sim, Senhor. O Senhor usa corações quebrantados. O Senhor usa homens e mulheres cujo coração é quebrantado. Senhor, nós entendemos o propósito de sermos igreja é servir. Entendemos que quando servirmos estamos seguindo os passos do Senhor. Não queremos desprezar, Senhor, os teus princípios, a tua palavra que nos desperta, Senhor, para acima de tudo manifestar a melhor versão, e a melhor versão que temos é Cristo. A melhor versão para os nossos filhos é Cristo. A melhor versão para manifestar na sociedade, em nossa cidade, é Cristo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor, continue nos movendo pelo temor do Senhor, pela sabedoria do Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que os teus desígnios cumpram sobre nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já tem um plano preparado para cada um de nós, e não queremos atrapalhar esta obra, Senhor, tanto que o Senhor deseja fazer em nós, como também através de nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, perdoa-nos pelo egoísmo. Sabemos que o egoísmo, Senhor, causa divisão. O egoísmo, Senhor, faz fechar portas e golpear até mesmo corações, ó Deus. Nós te pedimos, Deus, continue pastoreando nossos corações, continue sondando, Senhor, os nossos corações. Vamos clamar mais uma vez: sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor. Declare isso, igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor, como um instrumento às tuas mãos para manifestar o teu reino nessa cidade. Envia-nos, Senhor, como ovelhas em meio aos lobos, mas que possamos fazer a diferença do seu amor. Envia-nos, Senhor, como sal, como luz deste mundo, como sal da terra. Envia-nos, Senhor, sob a autoridade do teu santo nome. Envia-nos, Senhor, pois declaramos: eis-nos aqui, para servir ao Senhor, para glorificar o teu santo nome em nosso viver, pois a nossa vida foi comprada pelo Senhor, pelo teu sangue, e pertencemos a ti, Senhor, pertencemos ao teu reino. Usa-nos, Senhor, envia-nos para ser um canal de cura, um instrumento de salvação, no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, meus irmãos queridos.
Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do amado e amigo, conselheiro Espírito Santo, continue sendo derramado abundantemente sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na bênção, irmãos. Vamos na paz, queridos.